Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu nome, querida? Isa Carolina, do segundo ano A. Segundo ano A de qual escola? Reverendo Augusto Paes. Bom, meu nome é professor Marco Antônio, a gente está direcionando a eletiva Rev TV e vimos aqui hoje fazer uma entrevista com você a respeito da organização escolar que você tem em relação à pandemia que nós estamos passando. Queria que você apresentasse para a gente qual a maneira pela qual você vem se organizando dentro da ideia de ter que estudar remotamente. Sim, então, no começo da quarentena eu acho que foi difícil para mim, assim como foi complicado e está sendo complicado para muitas pessoas, muitos estudantes. Mas, assim, logo na primeira semana eu vi que eu tinha que me organizar porque as atividades estavam chegando. E a primeira coisa que eu fiz foi sentar e pensar como eu vou me organizar. E aí, pensando nas maneiras de organização, eu cheguei à conclusão de que o ideal seria montar um cronograma de horários e colocar nele não só as coisas da escola, mas também as coisas que compõem a minha rotina, né? Seja a academia, que no caso passou a ser um treino em casa, horário de almoço, horário de pausas, horário de cursos, e aí eu montei um cronograma de horários e coloquei as atividades que seriam correspondentes a cada horário. Dentro dessa organização que você está me dizendo, existe, como você disse, mas queria ressaltar, existe muito a situação de estar em casa e compartilhar o espaço da sua casa com outras pessoas, com outras atividades, compartilhar por vezes, não sei se é o seu caso, mas compartilhar por vezes o computador, o celular, a internet. Você acha que isso é um impedimento para você ou para todos os outros alunos? Eu acho que é muito questão de conversa e questão de adaptação, né? Porque nesse período de pandemia a gente não só se adaptou com uma nova rotina social fora de casa, mas também dentro de casa. Por estar junto com os nossos pais, irmãos, ou seja, com quem a pessoa mora. Então eu acho que a gente teve que se adaptar a tudo isso, a estar junto o tempo inteiro. Então eu penso que sim, pode ser sim uma dificuldade. Para mim não foi tão difícil assim, porque na minha casa a gente sempre teve muito diálogo, mas eu penso que para quem tá com essa dificuldade, a melhor coisa seria combinar, por exemplo, de tal horário a tal horário, seria possível deixar o computador para me usar? De tal horário a tal horário, eu posso usar tal coisa? Então, assim, eu acho que seria uma questão de diálogo e combinado, entendeu? Eu acho que seria uma questão de regularizar o tempo. Tá. Como você veria uma situação onde uma família que não existe esse diálogo, Isa Carolina? Olha, aí eu acho muito complicado, porque eu acho que a base de tudo é o diálogo. Mas em uma família onde isso não existe, eu acho que você, por ser um estudante que você precisa ter essa base de ter um espaço, ter um tempo, eu acho que você deveria ter a iniciativa de conversar, de tentar pelo menos, sabe? Para você ter uma estrutura de como estudar e onde estudar. Então eu acho que você deve ter uma iniciativa. Legal. Partindo mais para coisa técnica, para instrumentação tal que você está tendo, você está recebendo auxílio dos seus professores? Sim, muito. Inclusive, eu fiz um elogio ontem até uma das minhas professoras. Eu agradeci, eu elogiei o trabalho incrível que eles estão fazendo, porque eu penso que não só para a gente como estudante, mas para eles também, como professores, é uma coisa muito difícil, né? É uma nova rotina, é uma nova adaptação, então é complicado. Então eu parabenizo e sim, eu estou recebendo muito apoio, muito auxílio, o tempo todo, em tempo integral, na verdade. Não só no período que seria de aula, mas em qualquer horário, em qualquer dia. Então está sendo ótimo. Qual é a interferência que os seus professores, fora
a participação, qual é a interferência do professor de um modo geral, né, do professor de um modo geral, não só da sua escola, mas do professor de um modo geral, na vida de um estudante em pandemia? Apoio. Eu acho que a palavra que se resume, eu acho que seria apoio, porque, como você mesmo citou anteriormente, existem famílias que não têm esse diálogo, que não têm uma boa convivência, e aí o aluno acaba recorrendo, né, ao ambiente escolar para isso. Então, às vezes, ele tem mais amizade com o professor do que com o próprio pai. E nesse momento de pandemia, esse distanciamento social, isso acaba sendo um pouco cortado, mas eu acho que o professor, além de ter o papel como orientador de matérias, né, ele também é um amigo, uma pessoa que pode estar auxiliando nesse sentido, sentimental e mentalmente. Você tem amigos com quem você conversa de outras unidades escolares, até mesmo de particulares ou tal, que estão tendo tratamento diferenciado no sentido do comportamento do professor? Eu converso com amigos de unidades particulares e eles estão tendo até menos apoio, para ser sincera, do que eu estou tendo na minha escola. Então, eu acho que isso vai muito de unidade escolar para unidade, mas sim, eu conheço gente tanto que está tendo mais apoio do que eu, e gente que está tendo bem menos apoio do que eu. Então, eu acho que isso vai muito do professor e da unidade escolar também. Tá. Me fala uma coisa, como funciona o seu dia? Meu dia? Então, como o senhor sabe, eu sofri um acidente, né, até um pouco tempo atrás, então eu vou falar como era o meu dia antes desse acidente, porque esse acidente acabou modificando um pouco a minha rotina. Mas o meu dia, eu acordo bem cedo, na verdade, eu acordo por volta de 6:30 da manhã. Eu levanto, tomo café da manhã e organizo as coisas que eu preciso organizar em casa. Organizar a casa em geral. Depois disso, eu tiro um tempo para fazer exercício físico, então eu tenho um horário de treino de mais ou menos 1 hora, que eu faço todos os dias. Após isso, eu tomo um banho e eu vou para os plantões de dúvida com os meus professores, que são de manhã. E aí eu tenho esse período de plantões de dúvida. Quando acaba, geralmente eu almoço, como alguma coisa, dou mais uma estudada, dou mais uma revisada naquilo que foi passado nos plantões, e tiro um tempo para eu descansar, porque como eu acordei cedo, eu tô cansada, então às vezes a pessoa pode substituir isso também, eu acho legal. Você acorda mais tarde, você não tem esse período de descanso durante a tarde, vamos supor, né? Mas eu prefiro assim, então eu tenho esse período de descanso durante a tarde, e no período de tarde para noite, assim, eu tenho as aulas do Centro de Mídias do Estado, que são os horários que eu sento e realmente me concentro, assim, falo, não, agora é como se eu estivesse na escola, assim como nos plantões, foco somente naquilo. E geralmente depois das aulas do Centro de Mídias eu ainda tenho outros cursos que eu faço. E aí depois que eu vou tomar um banho, vou me organizar e vou dormir. Legal. Qual o apoio dos seus pais nessa sua empreitada? Meus pais, eles sempre me deram muita base e muita força, né? E às vezes, como, por exemplo, eu tenho uma rotina assim de acordar cedo, de fazer muita coisa durante um dia, e às vezes as pessoas até acham que isso foi imposto pelos meus pais, mas não, isso é meu, foi uma iniciativa minha, eu tive isso. Então eu quis acordar cedo, eu montei a minha rotina da forma que eu achei melhor. Então, o apoio dos meus pais é que eles sempre estão ali, eles sempre me apoiam em tudo, a preferência deles é essa. Ah, filha, você quer acordar cedo? Tudo bem, você vai acordar cedo, você vai fazer, mas descansa à tarde. Então, eles sempre me ajudam a balancear, para não ficar de mais nem para ficar de menos, entendeu? Então, o apoio deles é essencial para mim e eles sempre me apoiam nas minhas escolhas, desde que façam bem para mim e para o próximo, claro, né? Isso. Na sua
na sua vida, a entrevista não é de cunho pessoal, mas eu preciso fazer uma pergunta. A sua vida escolar, que você está registrando para nós aqui, é bacana, né? Sua vida em casa. Namorado, divertimento, como tá acontecendo para você? Durante a quarentena? Sim. Então, o que acontece? Como eu falei, eu tenho uma rotina muito organizada de estudos, mas eu não me privo de me divertir, de fazer coisas que eu gosto por conta disso, né? Porque também a vida passa assim, a gente nem vê, então a gente tem que sim ter um momento de lazer. Então, para mim, tá funcionando nos períodos que eu não tô estudando, nos períodos que eu vejo que eu tô tranquila, que eu adiantei o que eu tinha que adiantar. Eu paro, assisto uma série, porque não pode sair, não pode ter esse tipo de diversão, então eu faço alguma coisa em casa. E com relação ao meu namoro, a gente tem se visto pouco por conta dessa pandemia, mas sim, a gente se viu alguns dias, eu fui na casa dele, ele veio na minha casa, e a gente vai conciliando tudo, até porque ele também faz faculdade, ele também estuda, então é complicado. Ah, legal. Então, isso significa que existe uma conciliação entre as situações. Então, não se para de fazer nada. É isso que você está me dizendo? Não se para de fazer nada, mas com consciência, claro, né? Por exemplo, a gente sabe que não pode sair, então, sei lá, se antes eu ia na casa dele 3 vezes na semana, que não acontecia, mas agora a gente vai diminuir muito isso. Tem semanas, a gente já chegou a ficar 4 semanas sem se ver, porque a gente precisa ter a consciência de que não dá para ficar saindo. E com relação à diversão própria de eu fazer alguma coisa, eu procuro alternativas que sejam em casa. Eu gosto muito de assistir série, eu gosto muito de pintar, é uma coisa que me distrai muito. Então eu pinto, eu vejo série, eu faço minha unha, eu cuido do meu cabelo. Eu tenho um Instagram de maquiagem também, então eu faço minhas coisas, e assim vai. Legal. Dentro da sua organização, você escreve alguma coisa? Você tem isso registrado, documentado? Sim, eu tenho um cronograma documentado e escrito, até porque, para mim, coisas digitais, eu acho assim uma ferramenta muito, muito bacana, mas para mim não funciona muito. Para mim, eu gosto muito da agenda física, do papel, da caneta. É o que mais funciona para mim. Eu tenho que sentir que eu tô fazendo. Então, eu anoto, eu montei um cronograma, dividi com a régua, dividi horários, dias da semana, atividades. E é assim, é documentado no papel, colado na parede do meu quarto. E todo dia eu passo por aquilo, eu olho e falo, não, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. E ficar ali visível para que eu possa sempre estar enxergando. E eu acho que isso é uma saída muito boa para quem tem dificuldade com organização. Você deixar o seu cronograma, a sua agenda, o seu planejamento ou qualquer outra coisa visível. Porque às vezes numa agenda de celular a gente acaba esquecendo. A agenda fica ali, o celular tá ali, mas você não fica olhando na agenda toda hora. Mas você visível por um lugar que você passe sempre é uma alternativa muito boa. É uma alternativa que eu faço e que eu gosto muito. Só fazendo uma observação, estou fazendo a chamada com você, né, a entrevista com você de óculos escuro, né? Você sabe, né? Mas a maioria das pessoas que vão assistir não sabe que eu tenho catarata e a luminosidade me impede de tirar os óculos. Eu peço desculpa a todos, né? Não é falta de respeito. Voltando à nossa entrevista, por que você acha que os jovens da sua idade têm dificuldade em fazer uma agenda? Porque eu acho que eles têm dificuldade de saber o que eles realmente querem fazer e o que é prioridade e o que não é. Qual a receita? Existe uma solução para isso? Eu acho, assim, ao meu ver, a minha receita, né? A minha receita foi sentar e falar o que eu quero. O que eu quero e o que eu preciso. São duas coisas diferentes, né? Ao meu ver. O que eu quero e o que eu preciso. Peraí. Eu preciso separar esse horário para estudar, porque se eu não fizer isso, vai acumular matéria. E eu quero assistir uma série. Então, depois que eu acabar de estudar, eu vou assistir a série. Então, assim, foi definir prioridades.
E eu acho que a receita é essa, você sentar e você colocar diante de você o que você quer, o que você precisa e como você vai organizar isso. Você precisa definir prioridades. Isso é autocontrole? Eu penso que sim. Autocontrole, o quanto você já teve vontade de largar o caderno e assistir a série? Ah, vamos ser sinceros, né? Quase sempre, porque é uma coisa natural. A gente, pelo menos pra gente, eu sou adolescente, eu tenho vontade de fazer outras coisas. Mas eu tenho consciência. Bacana. Então, nós falamos 3 palavras, né? Consciência, autocontrole e prioridades. Sim. Isso precisa ser trabalhado na cabeça da gente? É isso que você pensa? É. Bacana. Fala pra mim, lê aí pra mim um dia seu. Hoje, lê hoje pra gente. Ler hoje é porque, como eu falei, eu vou ler como se fosse hoje, antes do meu acidente, tá? Porque o acidente mudou um pouco. Não, tudo bem. Falo hoje, como seria? Tá. Hoje é quarta-feira, né? Vamos lá. 6 horas, acordar. 6h30, café da manhã. 7 horas, organizar a casa. 8 horas da manhã, treino. 9 horas, banho. 9h55, plantão de artes. 10h45, plantão de história. 11h35, plantão de tecnologia. 12h25, almoço. Das 1 às 3, descansar. Tempo livre, posso fazer o que eu quiser. 4 horas, estudar. Ou fazer alguma atividade da escola em si ou de algum curso. Como hoje é quarta-feira, eu não tenho nenhum outro curso, nem espanhol, nem inglês e nenhum curso. Então, hoje seria 5 horas a aula do Centro de Mídias até as 7h15 e às 21 jantar e às 22h30 deitar e dormir. Bacana. Diz uma coisa pra mim. Essa é a sua organização. Essa agenda fura? Às vezes? Fura, porque não é todo dia que você... Eu sempre costumo dizer que nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Então, no dia que eu fiz essa agenda, eu era uma Isa. Hoje eu sou outra. Por exemplo, que nem eu tava falando pra você, eu li isso aqui, essa agenda minha é a minha agenda de 2 semanas atrás, de quando eu tava bem. Agora que eu fraturei a coluna, a minha agenda mudou, ela furou. Assim, eu não deixei de me organizar. Eu tenho uma organização, eu acordo 9 horas, 9h55 eu vou pro plantão, mas eu não aguento ficar até 12h25 sentada. Então isso fura, isso vai muito de rotina, de como você está no dia, do que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Mas eu penso que você precisa ter uma base. Essa agenda é minha base. O que vai acontecer durante o dia, eu vou ou incrementar ou tirar. Mas uma base eu preciso ter. Então a agenda é adequável, ou seja, ela sofre adequações. Sofre. Isso. Ela sofre mutações de acordo com o que você precisa fazer. Por exemplo, amanhã eu tenho consulta médica, então a minha agenda vai furar. Então, assim, é uma coisa mais igual eu tô falando. Você precisa ter uma base, você precisa ter algo ali concreto. Por exemplo, não, eu vou fazer isso. Mas se acontecer de modificar, eu vou encaixar ali, eu vou tirar aqui. E aí é onde entra a questão de definir prioridades. O que eu vou tirar para encaixar outra coisa? Agora, o que realmente eu não posso deixar de fazer. Então, assim, você tem que ir balanceando. Você está fazendo algum trabalho no momento? Está fazendo algum trabalho no sentido de trabalho escolar no momento? E você está fazendo esse trabalho... Melhor, mudando a pergunta. Você começa e termina um trabalho ou você faz o trabalho paulatinamente, ou seja, um pouquinho por dia? As pesquisas da escola. Geralmente eu começo e termino. Mas então, isso pode variar de acordo com o trabalho também. Ele está na sua agenda? Sim, no horário de estudar ou fazer algo da escola. Ah, beleza. Então tem um horário pré-estabelecido, porque você não sabe se o professor vai pedir alguma coisa ou não, então você já deixou um horário para isso. Sim, deixei. No horário que eu sento, abro o Classroom,
organizo a minha agenda e falo, não, peraí, isso daqui é para entregar na sexta? Não, mas isso aqui é para entregar na quarta. Então, se é para entregar na quarta e hoje é segunda, eu vou fazer o da quarta primeiro. E aí eu começo e vou me organizando. Eu tenho um horário para isso. Geralmente é assim que termina a minha aula, as minhas aulas da manhã ou as minhas aulas da noite, ou 1 hora antes de começar. Legal. Diz uma coisa para mim. Fala sobre um trabalho aí que você esteja desenvolvendo. Eu gostaria de citar o trabalho de história que eu desenvolvi, que foi um mapa mental sobre o período do Renascimento e tudo mais, né? Do novo comércio, do mercantilismo, aquela coisa toda. E aí foi um mapa que eu achei um trabalho muito didático de ser feito. Foi um trabalho que eu gostei. Na verdade, foram 2 trabalhos. Um deles foi esse mapa, que eu montei o mapa em vários pedacinhos de papel. Em cada pedacinho de papel eu coloquei uma característica do período. No centro eu coloquei um título e aí eu fui fazendo um vídeo e acrescentando os papeizinhos e narrando o que foi acontecendo de acordo com a ordem cronológica, e eu acho que ficou muito legal. E também um podcast que foi sobre um artista renascentista, foi sobre o Rafael Sanzio, e eu gostei muito de fazer isso porque ficou uma coisa muito didática. Eu fui pesquisando sobre a vida dele e montando um texto, né? E depois eu gravei aquele texto. E aí a pessoa que está escutando aprende. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Seu cérebro tem a capacidade de fazer isso. E você ter a capacidade de passar esse conhecimento para alguém é incrível. Bacana. A professora que te passou, a professora ou o professor que te passou esse trabalho se chama? Daniela. Qual a participação dela no incentivo a você fazer o trabalho? O incentivo dela foi que, Isa, você é capaz e eu gosto, eu sei que é uma parte que você gosta, porque a parte do Renascimento é a parte que eu amo, eu sou apaixonada nisso. E ela falou assim, pô, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa que não seja um trabalho, assim, um PDF. Vamos fazer alguma coisa que as pessoas consigam, sei lá, tá no celular olhando uma rede social e fala, não, eu vou assistir isso aqui porque eu achei legal. Mas ela tá achando que só tá vendo por aquilo, mas tá trazendo algum conhecimento. Então esse foi o incentivo dela. Vamos fazer algo didático, algo diferente. Algo que eu sei que você gosta, que é uma área que ela também gosta muito, uma parte da história que ela também gosta muito. Vamos juntar isso, vamos juntar o que a gente gosta e vamos fazer um trabalho legal. O que você gostaria de falar para os seus professores? Tanto ruim quanto bom. Tá. Eu acho assim que é uma coisa, pra mim, como eu disse, eu tava conversando com a professora ontem, e pra mim, assim, é algo até meio tocante, assim, me emociona falar, porque eu queria parabenizar vocês por, tipo, tudo que vocês estão fazendo. Porque se pra mim, que sou aluna e já recebo tudo pronto e só tenho que executar, já tá sendo complicado, né? Eu imagino pra vocês que precisam planejar isso. E eu planejei uma rotina, vocês planejam a rotina de milhares de alunos, centenas de alunos. Então, assim, primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo nessa cena, pelo trabalho que vocês estão tendo. E eu queria que a gente passasse por tudo isso, pudesse se ver logo e dar um abraço, porque isso me faz falta. Eu sou muito amiga dos meus professores, então eu tô com vontade de correr e falar, professor, e sair correndo no corredor e abraçar. Você só me perdoe, como a gente está fazendo uma entrevista e ela é remota, né? O meu animalzinho de estimação aqui resolveu participar da nossa entrevista. Não sei se mas, assim, queria que você retomasse para a gente poder falar, porque eu acho que não saiu direito a sua fala. Por favor, me perdoe. Tá. Então, eu queria dizer que... Eu queria dizer isso, eu queria parabenizar, até porque a minha família tem
pedagogos, né? Meu pai é formado em pedagogia e agora ele está fazendo uma pós-graduação em história. A minha mãe faz a faculdade de pedagogia, minha cunhada faz pedagogia, ela é estagiária numa escola. Então, assim, eu presencio a rotina. Legal. A rotina. Então, para mim, eu olho e falo, poxa, deveria ser muito mais valorizado. Então, eu queria dizer que pode não ser para, sei lá, centenas de alunos, mas pelo menos para mim, de verdade. Eu queria muito parabenizar vocês e muito dizer que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Pelo menos os meus professores, assim, estão fazendo demais, estão ajudando muito. Não só no sentido acadêmico, mas no sentido sentimental e pessoal também. Então, a palavra que eu queria usar é parabéns e, meu, vocês são incríveis. É isso. Tá, diz uma coisa. Qual é o recado que você manda para os adolescentes da tua idade? Não tenham a mente fraca. Sejam pessoas que tenham seus objetivos. Não tenham sonhos, tenham objetivos. Porque sonho é uma coisa muito difícil de você alcançar. Sonho é uma coisa muito, muito distante, mas a partir do momento que aquilo se torna o seu objetivo, você tem um caminho para trilhar para seguir aquilo. Então, tenha metas, tenha objetivos e saiba que você é capaz. Não importa se você tá, sei lá, não importa o seu status social ou de onde você é capaz. Então, assim, tenha metas e não seja mente fraca, não se deixe levar por pequenas coisas. Eu acho que é isso o recado que eu daria para as pessoas da minha idade se eu pudesse alcançar todos. Que eles são capazes, sim, de conquistar o que eles querem, mas tenham foco. Legal. Você queria falar mais alguma coisa? Aquilo que vem do seu coração. Que eu queria dizer que, assim, que a gente aprenda com isso tudo que está acontecendo no mundo, que não seja só mais uma página no livro de história, mas que mude algo na gente, sabe? Na nossa história. Que mude algo nas pessoas, que a gente passe mais a valorizar o próximo, passe a valorizar tudo, sabe? As relações, que a gente possa valorizar a sala de aula, que a gente possa valorizar o professor, que a gente possa valorizar aquele amigo que às vezes você nem gosta da pessoa, sabe? Às vezes, sabe aquele menino chato da sua sala que ele fica fazendo piada o dia inteiro? Poxa, você não gosta dele, mas caramba, que falta ele tá fazendo pra te fazer dar risada. Então que a gente possa aprender isso, sabe? Que mude algo na gente. Querida, muito obrigado pela entrevista. Foi maravilhosa, certo? Eu espero que você tenha sucesso na sua vida, tá bom? Obrigada, professor. Tchau.